Como vai, povo? 100%. 100% alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma quinta-feira e Deus tem falado muito aos nossos corações, né, a respeito da necessidade que nós temos do agir de Deus, do cuidado de Deus para conosco. Quando a gente pensa acerca dessa situação que nós estamos vivendo, né, nós analisamos a preocupação que nós devemos ter com respeito à nossa saúde e como é importante, não é, nós buscarmos uma qualidade de vida para que a nossa saúde ela possa justamente apresentar os resultados de uma vida que é bem vivida, né? De vez em quando nós precisamos ir aos médicos para realizarmos exames justamente para aferirmos a nossa condição, né? Se realmente nós estamos saudáveis, se nós precisamos de algum tratamento, de algum medicamento, se nós precisamos de algum cuidado, de alguma assistência. Bom, com respeito à vida espiritual não é diferente. Muitas vezes nós nos preocupamos com o corpo, e tão somente com o corpo. Mas nós que somos filhos de Deus, nós que somos chamados pelo Senhor, nós também sabemos dessa realidade espiritual e precisamos cuidar da nossa vida, da nossa saúde espiritual. É interessante porque Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, ali dando as instruções com relação à celebração da ceia do Senhor, ali no ajuntamento solene, no entorno da mesa, né, do símbolo do pão, do cálice com o vinho, apontando para o corpo, para o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para o significado de tudo isso, desse Deus que enviou o seu Filho para morrer no meu e no teu lugar, para nos restaurar, para nos consertar. E ao participarmos na mesa, é justamente isso que se reafirma, não é, a nossa comunhão com Ele e a nossa comunhão com o seu corpo, o corpo de Cristo na terra, a sua igreja. Aí Paulo escrevendo, no capítulo 11, a partir do verso 26, ele diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Oremos. Senhor nosso Deus, depois de nós lermos a Tua palavra, nós recorremos a Ti mais uma vez, que Tu venha nos iluminar, para que possamos experimentar do Teu querer nas nossas vidas. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A pergunta é, dessa noite, como está a sua saúde espiritual? Você está saudável espiritualmente? Ou você está enfermo? Ou você está doente? Paulo, então, ele propõe, diante da mesa proposta por Cristo, ele propõe. E o versículo 28 deixa muito claro. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. No versículo 29 ele usa a palavra discernir. Quer dizer, eu e você precisamos ter discernimento acerca dessa nossa comunhão com Cristo. Tem sido uma comunhão de qualidade? Será uma comunhão de qualidade se nós estivermos saudáveis espiritualmente. Porque senão, se nós estivermos enfermos, perderemos a nossa condição. E já não mais andaremos da maneira que Deus quer que andemos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.
Olhando para dentro do teu coração, né? E quando eu olho para o meu coração, o que eu encontro? Bom, eu preciso pedir auxílio ao Espírito Santo, como diz lá o salmista, né? Ele pede o auxílio de Deus. Ah, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Quer dizer, a gente precisa pedir o auxílio nesse autoexame. A gente precisa pedir o auxílio de Deus para que a gente possa enxergar se há alguma coisa na nossa vida que tem nos feito enfermos, doentes espirituais. Primeiro, você tem se achado autossuficiente? Você tem se percebido alguém que tem confiado tão somente na força do teu braço? Não, se eu trabalho, se eu tenho força para trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou realizar, eu vou fazer e tudo vai dar certo. E tudo vai acontecer simplesmente porque eu vou trabalhar. Lá em casa as coisas elas caminham bem, vão caminhar bem se eu me dedicar, se eu fizer, se eu realizar e se eu transpirar, e aí tudo vai acontecer. É assim que você tem se portado? Você acha que tudo se resume a tuas forças, a tua condição de realização? Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que aquele que se percebe assim está enfermo, está doente, está afastado. Ao me examinar, eu percebo que nunca coloco diante de Deus as minhas questões em oração. Se vou fazer, se vou realizar, eu vou buscar então orientação em Deus. Eu vou buscar orientação na sua palavra. Eu vou buscar orientação numa vida de oração. Para aí sim fazer, realizar, colocar diante do altar de Deus a minha vida, os meus projetos, é confiar não no meu coração humano, não no meu braço, mas é confiar na graça e na misericórdia de Deus para comigo, para com a minha vida. Você tem se achado autossuficiente ou tem se percebido necessitado da misericórdia de Deus? 100% alvo da graça e da misericórdia de Deus. Eu quero te convidar para que você abra a tua Bíblia aí, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, a partir do verso 14, diz assim: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servir-se eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo está dizendo o seguinte, que ele não reunia nenhuma condição, ele se coloca como o maior pecador, sem condição alguma. Essa é a postura correta daquele que é saudável espiritualmente. Como você se encontra? Como aquele arrogante que acha que está dando conta da vida e que vai dar conta da vida? Ou como Paulo, um homem extremamente capacitado, um homem intelectualmente muito bem preparado, um homem que reunia conhecimentos. No entanto, ele mesmo diz: nada disso me serve ou me serviria se não fosse a graça e a misericórdia de Deus que me alcançou em Cristo Jesus. E essa é a palavra
do Senhor. Você, eu, nada seríamos a despeito das nossas competências, do nosso acervo, a despeito de tudo isso. Nada seríamos se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, favor imerecido para com a minha vida e para com a tua. Portanto, irmãos, isso é examinar-se. Como você se encontra? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele mostra que nós precisamos nos submetermos inteiramente ao senhorio de Cristo Jesus. E na participação da mesa, ele escreveu aos Coríntios, isso fica muito evidenciado. Por quê? Porque é no entorno da mesa, na comunhão dos santos, na nossa comunhão com Deus, é que nós devemos olhar para dentro do nosso coração. O quanto nós temos sido dependentes disso. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É assim que a gente tem que se colocar. Nós somos frágeis, nós somos necessitados, nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Quando olho para a minha vida e me percebo autossuficiente, é porque estou afastado, é porque estou adoecido, é porque não há qualidade nessa vida espiritual. Me falta saúde espiritual. Segundo, você tem se moldado às pessoas que estão à sua volta, e aí nós vamos falar sobre relacionamentos. E é disso que nós estamos falando agora. Você tem se moldado ou você tem sido modelo? O texto que nós acabamos de ler, Paulo escrevendo a Timóteo, e Timóteo era um líder, ele está dizendo acerca da nossa condição espiritual. Ele está falando para Timóteo, você precisa se examinar e perceber que você é alvo da graça e da misericórdia de Deus. E a partir daí, você ganha condição dada por ele para se tornar modelo para os crentes. Aí a pergunta é essa: você tem se moldado ou tem sido modelo? Você está muito mais parecido com eles, com quem você tem convivido, cogitado as mesmas coisas, pensado as mesmas coisas. Se os pensamentos de lá são pensamentos que falam sobre violência, se os pensamentos de lá são pensamentos que falam sobre vingança, se os pensamentos de lá são pensamentos que falam sobre crueldade, sobre coisas perversas, será que tem cogitado dos mesmos pensamentos? De traição, de mentira, de engano, de engodo, do jeitinho de fazer humano para dar certo, independente se aquilo que se faz é correto ou não, o importante é o resultado? Será que é isso? Será que no convívio com eles eu não tenho ganhado a forma? Aí lá em Romanos, não é? Nós vemos Paulo falando do capítulo 12, e ele diz: não vos conformeis, não tome a forma, não fique igual, não fique parecido. Se você está igual, se você está cogitando as mesmas ideias, se você está cogitando os mesmos pensamentos, se você está praticando as mesmas práticas, você está adoecido espiritualmente. A proposta de Deus é outra. Lá na carta, ainda na carta de Paulo a Timóteo, a gente vai encontrar lá no capítulo 4, no versículo 12, Paulo escrevendo a Timóteo dizendo assim: procura ser exemplo para os crentes na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Procura ser o exemplo. Quer dizer, a proposta
é a seguinte: eu vou olhar para a minha vida, eu vou olhar para o meu coração, eu vou pedir ao Espírito Santo que nesse autoexame ele me ilumine para que eu perceba isso. Será que no convívio com as pessoas eu estou cada vez mais parecido com elas? Ou será que no convívio com as pessoas elas têm ficado cada vez mais parecidas comigo? Isso é qualidade de vida espiritual, isso é saúde espiritual. A condição de ser aquilo que Deus chamou, que Jesus Cristo nos chamou, para nós nos tornarmos sal e luz, para nos destacarmos. E aí, nesse sentido, somos santos. Santos no sentido de que somos separados. Será que as pessoas que se aproximam de mim, caminham comigo, elas estão mais próximas de Deus? Ou será que se as pessoas elas andarem comigo, vão fazer com que eu fique cada vez mais distante de Deus? E, portanto, elas também estarão cada vez mais distantes do Senhor. A tua vida tem servido para quê? Para edificação? A tua vida tem servido para ser bênção? A tua vida tem servido para trazer alívio? A tua palavra tem sido uma palavra que tem feito diferença onde quer que você esteja? Quando você está reunido com as pessoas, a tua palavra é uma palavra que faz diferença, as pessoas querem te ouvir, elas te chamam para ouvir o teu conselho, elas te visitam para saber aquilo que é preciso saber. Eu fico imaginando, a alegria de Timóteo receber uma carta de Paulo. Eu fico pensando, Timóteo recebendo tudo isso de Paulo, a alegria da sua igreja de poder receber de Timóteo tudo aquilo que Deus mesmo estava colocando no depósito do seu coração. Ou será que as pessoas fogem de nós? Ou será que as pessoas estão correndo de nós? Ou será que se as pessoas estão conosco, será que elas estão conosco porque temos refletido a luz de Cristo? Ou porque nós estamos com a luz tão tênue, atenuada, que não há problema nenhum de que você esteja lá próximo delas, porque você não oferece a elas nenhum tipo de confronto? E quando falo de confronto, falo do confronto positivo, não é o confronto de chegar lá e denunciar e falar, não, é o confronto positivo, daqueles que estão próximos de você, e você é o exemplo daquilo, daquilo que precisa ser feito, de como as coisas precisam acontecer, de como as coisas podem funcionar. Outro dia alguém me chamou e eu atendi o chamado, nós estivemos juntos, conversando, orando, e a pessoa dizia, mas chamei e fiquei preocupado porque você tem um monte de coisa para fazer, e eu chamei, e a gente orou, e a gente conversou, ou eu liguei, e eu fico pensando assim, muito pelo contrário, a alegria no meu coração é de saber que de alguma forma Deus tem abençoado a vida das pessoas através da minha vida. Mas por quê? Porque eu sou alvo da graça e da misericórdia de Deus. A partir desse entendimento, eu ganho a condição de me tornar um abençoador, sem soberba, com alegria, porque você tem promovido o reino de Deus. Pessoas saudáveis promovem o reino de Deus. Pessoas saudáveis nos relacionamentos são influenciadoras. Pessoas com a vida espiritual saudável são pessoas que não se acham autossuficientes. São pessoas que se entendem necessitadas da graça e da misericórdia de Deus. Aí a pergunta é, agora, na conclusão dessa palavra, nessa noite de quinta-feira, como está a tua saúde? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Ele não está dizendo, examine-se, perceba-se doente e fuja. Não. Examine-se. Ao observar que há algo que precisa ser tratado, é ali, é aos pés de Cristo, é no operar de Deus em favor da tua vida e da minha, que nós vamos encontrar o tratamento e a cura. Examine-se, confesse o seu pecado,
Fale para Deus, diga para Ele: Senhor, tenho errado, Senhor, tenho me sentido autossuficiente, Senhor, não tenho colocado meus projetos, meus sonhos, Senhor, diante do Teu altar, tenho achado no meu braço o meu ídolo, tenho encontrado na minha força, na minha condição de trabalho, do meu sustento, o meu Deus. Senhor, eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia, para que agora, curado, tratado por Ti, viver na total dependência da Tua graça e da Tua misericórdia. Segundo, examinando, olhando para si, você tem se percebido um abençoador no meio das pessoas com quem você convive? Ou você está cada vez mais parecido com elas? Exatamente como elas. No sotaque, no vocabulário, nas palavras ditas, eles falam uma língua, você fala a mesma língua. A palavra do Senhor diz que não. Nós temos um vocabulário próprio. O teu rosto parece com um deles. A palavra do Senhor diz que nosso semblante tem que ser de Novo Testamento, refletir a vontade de Deus. Aí a gente começa a confundir, a gente começa a errar, sabe por quê? Porque a gente começa a preferir aquilo do que viver segundo a vontade de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz para Timóteo: é necessário que nós sejamos modelo, exemplo de comportamento, amor, fé e pureza. Eu e você, saudáveis espiritualmente. No momento que a gente fala tanto sobre a saúde do corpo, eu quero refletir sobre a saúde espiritual, a tua saúde espiritual, a minha saúde espiritual. Irmãos, vamos examinar e vamos, a partir desse autoexame, vamos buscar em Deus a condição. Se alguma coisa precisa ser tratado, consertado, sarado, Ele fará. Dobre-se diante do Senhor, peça a Ele. Ele é Deus de graça e de misericórdia. Ele vai operar na tua vida para que você esteja saudável espiritualmente. Crentes saudáveis, igrejas saudáveis. Igrejas saudáveis, igrejas capazes de cumprir cabalmente a sua vocação, o seu chamado. Que a nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana, continue sendo essa igreja, de homens e mulheres reunidos em torno da mesa de Cristo Jesus, que tem discernimento, saudáveis espiritualmente, não estão doentes e nem dormem, são atuantes, estão vivos e agem segundo a vontade de Deus. Lugar onde pessoas pregam o evangelho da salvação, como Paulo e como Timóteo, homens e mulheres saudáveis espiritualmente. Que Deus abençoe a todos, que Deus continue a nos abençoar ricamente. É a palavra de Deus essa noite. Meu irmão, minha irmã, aproveite aí, dê o seu like, não é? Isso vai ajudar, porque no YouTube eles têm uma prática, não é? Aqueles que são mais acessados, aqueles que recebem lá o apoio, né, do joinha, esses vídeos são então automaticamente disponibilizados para o maior número de pessoas. Então é preciso que esse canal tenha um número suficiente de inscritos e precisa ser um canal onde toda postagem ela é muito bem curtida, não é? e recebida. E assim a gente vai propagando a palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos estar orando agora nesse instante. Senhor nosso Deus, se há em nós, ó Deus, alguma coisa que precisa ser sarado, consertado, tratado, Deus. Senhor, se espiritualmente nós não estamos saudáveis, nós queremos, Senhor, apelando para a Tua graça e para a Tua misericórdia, te pedir, ó Deus, tratamento para as nossas vidas. Senhor, se nós temos nos achado autossuficientes, ó Pai, repreenda isso no nosso coração. Nós somos 100% alvos da Tua graça, da Tua misericórdia em Cristo Jesus. Senhor, nós agora queremos te pedir, abençoa-nos, Senhor, nos nossos relacionamentos, para que não sejamos influenciados, mas que possamos influenciar, para que não possamos ganhar a forma, mas que nós possamos dar, Senhor,
a forma, com exemplo, como modelos de comportamento no amor, na fé, na pureza. Nós fazemos, Senhor, esta oração, repreendendo todo o mal, para que os teus filhos sejam saudáveis, para que entre nós não tenhamos muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, mas que nós tenhamos um povo forte, um povo saudável, um povo alerta, um povo bem disposto para a tua obra. É a oração que nós fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Compadece dos filhos, assim tu me amas, me amas.
ti.